Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários de Santos e Região. Oferece aos seus associados assistência médica e odontológica, assistência jurídica e entretenimento. Associe-se. Avenida Conselheiro Nébias, 262, Vila Matias, Santos. Telefone 3228-9200. Alô, Baixada Santista, é o Ação em Reação chegando pela sua TV Com. Um prazer muito grande em contar com a sua audiência nesta terça-feira ao vivo, falando para toda a Baixada Santista e convidando você desde já a participar do nosso programa. Nesta terça-feira eu tenho a presença do meu amigo Gessé Teixeira Félix, o mais polêmico, o mais contundente, o questionador. Mas, Gessé, de vez em quando o pessoal fala que você fica em cima do muro. Depende muito, né? Depende muito da situação atual que está acontecendo, né? Cada um tem livremente a opinião, né? É colocado à disposição, por isso que o programa era chamado de debate, né? Da TV Com. E cada um tem seu posicionamento, né? Tem aqueles que são um pouco mais explosivos, tem aqueles que são moderados, tem aquele realmente que parte para cima. Mas esse título aí de polêmico... Filete, o que o Filete deram um apelido pro Filete, ensaboado. De que ele era que nem Bagre. Bagre que é ensaboado, né? O Filete tinha um terrível problema, né? Ele não podia escutar o nome do Augusto, porque já começava a jogar as indiretas em cima do Augusto, né? Qualquer lugar que o Augusto estava, o Filete descia a lenha. Aí quando invertia o Augusto vinha no programa, era o Filete que utilizava os memes. Eu vou falar para você, porque ele esteve aqui ontem e eu fiz um desafio para ele. Eu, você e ele, nós vamos fazer uma prova de triatlon. Moleza. Corrida, natação e bicicleta. Só natação que eu vou acabar morrendo afogada, né? Quando sei nadar. Agora, bicicleta e corrida é comigo mesmo. Um abração a ele, né? Tá assistindo o programa lá na clínica. Um abração, cuidado com os cachorros aí. Os cachorros, né? Coitado do irmão dele que trabalha com ele, né? O Filete volta e meia tá na imprensa, tá na mídia. Quem trabalha é o irmão. Né? O Filete não faz nada. Escandão, boa tarde, obrigado pela sua participação. Eu tô muito preocupado porque ontem eu li, aliás, no domingo, uma ampla matéria que a Folha de São Paulo fez e o Jornal da Tribuna, o jornal A Tribuna também fez um estudo, mas mais do que isso, o nível, que era nível morto e virou nível técnico, né? Foi uma boa estratégia de marketing do Cantareira, diminuiu nos últimos 30 dias de forma estrondosa, o que mostra que realmente nós temos um problema sério e não foram só as chuvas. Boa tarde, obrigado pela participação. Obrigado a você, obrigado à TV Com, e a presença minha está ligada à amizade. Amizade com um elemento chamado água, não é? É verdade. Esse tema água é tão polêmico e tão incrível, tão profundo, que estamos chegando a águas profundas de duvidosa consumo, né? A água, na verdade, ela está transitando conflitos muito maiores que nós estamos vendo. Conflitos estes da própria existência da nossa caminhada. Quando você comenta sobre o jornal ter feito uma matéria, um suplemento, e a Folha de São Paulo também, ali já é uma demonstração do pico do iceberg. O que vem por baixo é muito maior do que isso. Então, quando falo em água, na verdade eu sou apaixonado por água. Você sabe, Gugu, desculpe, Augusto, me perdoa a intimidade. Então, o fato de água, eu sou um apaixonado por água. E cada vez que eu vejo qualquer tipo de manifestação, a gente se aprofunda e vê que a dimensão é extremamente gigante e ela é multidisciplinar. Em qualquer área a água está presente, né, Google? Peraí, Escandão, deixa eu arrumar meu microfone. Melhorou agora, pessoal? Não? Melhorou? Junta. Problema de junta. Vou até deixar aqui em cima por enquanto. Melhorou agora, Reale? Legal. Eu também concordo com você e eu até vi
uma reportagem sobre a dessalinização da água de Barcelona, né? Sim, Um isso, sistema bastante... E na sexta-feira teve aqui o Euclides Matos, um cantor que está radicado há muitos anos na Espanha, e perguntei a ele sobre isso. Ele me disse que realmente, inclusive ele conhecia lá a estação de tratamento, que era monstruosa, né? Atende 20% da população daquela região, tirando o sal da água, aliás, deixando a água potável num custo fenomenal, né? Aí, Scandon, muita gente dizia assim, e nessa matéria consta isso, né, que o Brasil teria a maior reserva de água potável da terra e que nós estaríamos tranquilos. Em contrapartida, eu tenho visto alguns estudiosos apresentando projetos de estudos, melhor dizendo, da diminuição desses reservatórios subterrâneos de água em razão das chamadas os poços artesianos. Isso. E do consumo desenfreado que o ser humano está tendo da água. Os amigos da água têm algum estudo, têm acompanhado isso? O que você pode trazer de informação, de veracidade no que nós estamos conversando, Miguel? Na realidade, Amigos da Água, na verdade, o que é? Uma entidade que não tem fins lucrativos e que visamos dividir a informação com todos aqueles que na sociedade acham importância esse tema. Nós não temos soluções, Augusto, nós temos a proposta de construir o diálogo e a construção da amizade. E nisso tudo ter a consciência dos nossos atos. O que nós podemos fazer na nave espacial chamada Terra é muito polêmico, mas no meu universo e no universo daqueles todos que nós construímos amizade, a gente sempre busca passar uma informação paralela do drama que está acontecendo, né? Então a água, ela traz a vida e traz a morte. Quando se pensa em água, que se fala, você comentou sobre os aquíferos, o aquífero Guarani, que é um dos maiores, não é o maior, é um dos maiores, ele está comprometido já a esse nível de data que nós estamos, 2014, já está comprometido porque houve uma infiltração de agrotóxicos e outros componentes que fazem com que aquela água que estava reservada, que fazem parte de 4 países, ela já está comprometida, uma vez que na infiltração ela jogou componentes que em milhões e milhões de anos a água estava retesada, estava lá quietinha. O que acontece? Devido à ausência de água para a indústria, principalmente eu estou me referindo, nós estamos no mundo pela internet, mas nós aqui no estado de São Paulo, devido à industrialização, a água, Augusto, ela é captada de onde for, porque a indústria não pode parar. Então o que faz? Pega-se de todos os lugares possíveis, de poços artesianos, das represas. Só que acontece o seguinte, a demanda é maior do que a oferta. Então, não havendo água, começa a haver um outro drama que é energia. Então, a energia é um outro elemento que é gerado no nosso país, grande parte ou quase na totalidade, oriunda da captação da água, quer dizer, das geradores de água. A água gera essa água na hidrelétrica. Então, não havendo isso, a indústria faz o quê? Ela precisa produzir, mas se não produzir, ela tem que parar ou diminuir a sua carga de produtividade. Então, a água para o consumo humano na nossa sociedade não tem muita expressão. O que tem mais expressão é na área da agricultura e na área industrial. A agricultura, porque essa água vai nutrir uma série de interesses que vai ser até usado como exportação, chamado a água que você não vê, que está embutido. Então, se você, país, Brasil, você exporta carne, Augusto, você está exportando a água que gerou aquela carne, quer dizer, você nutriu. Então, você exporta a água. Na verdade, então, a indústria não tendo a energia, gera-se o quê? Baixa produtividade, tem que se demitir pessoas e começa a se fazer o quê? Os oportunistas no mundo começam a ver que a produtividade da nossa indústria baixou, então vamos jogar produto nosso para competir, para pegar mercado. Então você
cria-se um caos. Tudo isso pela falta d'água. Tudo a água gera. Isso sem falar na ausência da saúde. Então você, para ter saúde, você precisa ter água. Se você vai ter água, você vai ter que ter saúde, você vai usar a água na saúde hospitalar, no consumo, na higiene. Então, se você tem menos água para abastecer, por exemplo, olha o complexo que é. Então, vai alimentar restaurantes e há problemas de água, digo isso mais assim, focado em São Paulo, economize água. Então, que higiene é essa de você se alimentar? Você precisa se alimentar e a sua saúde vai como? Gessé, o que o Scandon está falando de uma forma global e macro, a gente tem que às vezes interpretar isso de forma micro, né? Se você andar pela cidade, você vai ver que as pessoas não estão conscientes da falta da água. Então é comum você ver ainda com muita frequência gente lavando o carro, lavando calçada diariamente, prédios, não é isso? O desperdício da água. E aí, Gessé? Augusto, mas eu vou falar uma coisa para você. Esse papo de falta de água, sobre a situação da represa em São Paulo, nós vemos uma coisa assim, as pessoas, em vez de contar para a população, dizer para a população realmente o que está acontecendo, né, ficam amedrontando as populações, tipo da Baixada Santista. A Baixada Santista, ela é abastecida pela Billings. É pela Billings. A Baixada Santista dificilmente vai faltar água. Nunca vai faltar água aqui. Agora, ficam amedrontando. Nunca é uma palavra forte. Nunca eu digo, mas é para outras gerações que virão. Mas eu digo o seguinte, Augusto, não dão informações claras, transparente, tudo é colocando a população assim amedrontada. Olha, vai acabar, e as pessoas não se procuram saber realmente o que está acontecendo. Nós temos um grande especialista na água que está aqui conosco hoje. E as pessoas não procuram para saber realmente o que acontece na Baixada Santista. Mas falta não tem desperdício, Gessé? Muito desperdício. As pessoas não levam a sério campanhas. É muito difícil se levar a sério a campanha reutilização da água. Não, ninguém se pensa nisso. Agora, quando começam essa divulgação que vai acabar, que a coisa vai zerar, vai faltar isso, vai faltar aquilo, a pessoa começa a ficar o quê? Apavorada, começa a ficar amedrontada. Aí sim, através disso, se consegue fazer algum tipo de campanha e para frente. Mas o que acontece hoje? O prédio precisa ter a manutenção de limpeza de caixa d'água, precisa de limpeza do prédio. Isso aí, o próprio condomínio em si, ele exige, né, da prestadora de serviços que o prédio se mantenha limpo. Mas o prédio não tem um meio de reutilização da própria água que é utilizada, de água de chuva. Não tem, né? Não tem uma cobrança em cima nesse sentido. Eu acho que está na hora, né, das pessoas, antes de passar para a imprensa, passar para os meios de comunicação, ele se abastecer de informações para que as pessoas que estão assistindo não fiquem apavoradas com algumas coisas. Scandon, eu queria ser mal educado, você vai me permitir? Não permito. Eu fui crítico aqui, não tenho nada contra uma lei que aprovaram na Câmara de multar o camarada que joga o papel no chão. Jogou o papel no chão, uma multa. Eu acho que são leis importantes, né? Mas o meu questionamento aqui é da praticidade e da possibilidade de fiscalizar isso. Para você fiscalizar um cara que está jogando, que jogar um papel na rua, você tem que ter lá um guarda municipal, um fiscal, você tem que ter um aparato para parar o cara e dizer assim, preciso do seu RG, do seu SIC, essa coisa toda. E nós temos o maior contrato da administração pública, é o contrato de recolhimento de lixo, varrição de ruas, limpeza de canais. É o maior contrato. Mirabolante. Eu não vi diminuição do valor do contrato em razão dessa lei. E você concorda que tem uma lei, então a possibilidade de diminuir o lixo nas ruas é muito grande. Em contrapartida, Santos peca, e Itu estava fazendo isso, Campinas, se eu estiver enganado, Ribeirão Preto também, eles estavam com equipes nas ruas multando quem estivesse desperdiçando água. Aí sim, como eu falei, uma equipe lá, fiscais, guardas municipais, e multando. O que eu acho que seria muito mais importante na nossa cidade, muito mais importante, uma força-tarefa
andando pelas ruas e chamando o cara do prédio dizendo o seguinte: meu querido, não dá para lavar a calçada todo dia, se for lavar tem que lavar de balde, não dá mais para ter aquela mangueirinha solta por ali, aquelas maquininhas de pressão que gastam toneladas de água, para não dizer milhões de litros. Então tá faltando esse impacto, o cara sentir a porrada, que nem o cinto de segurança, né? Colocou e sentir a porrada e dar uma diminuída. E obrigar, não só os prédios novos, obrigar todos os edifícios a terem captação de água de chuva. De reuso. Eu estou muito feliz sempre nesta casa, porque esta casa, quem está vendo, é um privilegiado, porque são temas não só regionais, mas temas de reflexão, coisa que outros canais não têm tempo e eles estão em outro foco, não é? Eu sou fã dessa emissora porque tem essa proposta, não é, de construir mudanças. E quem está nos vendo são sempre pessoas, e tenho tido e dou esse feedback a você. Obrigado. Porque eu faço sempre medições, porque a gente tem muita preocupação de levar o melhor da informação para que possamos falar dentro da verdade, fazer a construção numa sociedade de comportamento que temos que ter limites no nosso caminhar, limites porque estamos numa sociedade. Então, determinadas coisas, e eu procuro sempre trazê-las para realçar. Tem coisas, por exemplo, que me irrita quando eu vou no banheiro e pego e dou a descarga com água de beber. Eu não aceito, há anos que eu não aceito, Google, eu não aceito isso. Mas eu tento mobilizar faculdades. E as hidras são terríveis, né? Sem falar nas técnicas de consumo dos vasos sanitários, o volume, a hidra, enfim. Mas eu tento, às vezes, me aproximar de universidades para que se faça movimentos a nível da mudança da construção a partir de agora, fazendo com que os prédios sejam conscientes nas suas atitudes, levando essa palavra. Mas tem algumas coisas, por exemplo, eu vou dar em primeira mão para você. Eu não aceito essa prospecção de água que se faz em todos os prédios, que você deve saber, eu vou alertar você ao GSE, que os prédios todos têm uma bombinha que tira a água do lençol freático e joga na rua. Isso. Essa água é potável? Veja só, o que é água potável dentro do conceito da sociedade? Água potável na nossa natureza não existe. Água potável são os cânones feitos através de uma legislação passada pela Anvisa, que aquela água para se beber, chamada potável, você tem que estar dentro das normas, dos cânones, passado através de análise feita por órgãos sempre verificados. Então, a água potável na natureza não existe. A água potável é feita pelo homem, dentro das normativas. A água que é captada, que é extraída dos lençóis freáticos, todos nós sabemos que quando se faz uma construção, existem lençóis. Sim. Você falou melhor do que eu. Os lençóis freáticos, a água que fica no subsolo. E aquela água vai sendo drenada. O que é feito? Os prédios fazem um sistema de bomba e é captada essa água e é jogada na água na rua. Mas fica aquele caninho para fora e uma poça d'água. Mas muitos prédios, para haver conflito, o que fizeram? Pegaram o cano e colocaram diretamente na boca de lobo. Você ouve passando, e a gente que está antenado nisso, a gente ouve e determinando, como é que pode? Não tem água e está vendo um barulho? Aí eu já quantas e quantas vezes fiquei de cócoras para observar que diabo de barulho. Então a água do prédio é jogada diretamente no esgoto e você não vê, então não há polêmica. Então essa água, sabe que eu tive? Eu já tive a pachorra de pegar aquela água e beber. Você vai dizer que loucura, esse cara, mas é um louco. Realmente eu sou, porque eu sou amante da água. Então eu entro nos... Você é um pesquisador. Eu entro aprofundo no... Então eu acho que só isso seria uma maneira da municipalidade, dos poderes constituídos aqui no município. Detalhe, ele bebeu água e está vivo aqui. E já fazem mais de 7 anos. Olha, agora, não sei que... Pode ser que a minha... Mas essa água poderia ser para
por exemplo, Sim. lavar os prédios, Perfeito. O que eu também acho um absurdo, porque essa coisa de lavar prédio, eu vejo onde eu almoço, do lado tem um prédio, todo dia o cara lava a calçada do prédio, mas com uma quantidade de água assim imensurável. E eu pergunto, mas será que há essa necessidade? Existe o toque, né? Que existem pessoas que têm a necessidade de fazer uma constância. Quem sabe se esse prédio que você está fazendo... O cara não tem toque lá. De repente não se toca com o toque que ele tem. Mas, viu, Augusto, só acho que tudo é conscientização. Nós vemos hoje, uma coisa que deu certo na cidade de Santos foi os containers. Inclusive, você pode estar tomando um sorvete, você pode estar tomando um cafezinho. Geralmente o pessoal pega o cafezinho no copo descartável, vem tomando pela rua. Você, quando olha aquele container, a primeira sinalização sua, qual é? Não posso jogar mais o copo fora. Você abre aquele container e joga lá para dentro. A maioria das empresas, a maioria das pessoas sensibilizaram com o container. Vamos deixar a cidade bonita, vamos deixar a cidade linda. Na situação da água, do desperdício de água, eu tenho certeza absoluta, essa tua ideia é maravilhosa. Quem estiver desperdiçando água, assim, tem que ter um projeto-lei na Câmara Municipal. O desperdício de água acho que já tem, viu? Já tem a legislação. Né? Já acho que já tem. Tem que ser multado. Tem que ser multado. Lá na Zona Noroeste, você que anda muito pela Zona Noroeste, há desperdício de água? O pessoal lava muito calçada, eu carro... vou ser sincero com você, o pessoal da Zona Noroeste, aquele que você falou, é mais final de semana que tem aquela limpeza mesmo bruta, a mulherada realmente faz aquele trabalho dentro de casa, Durante a semana é tranquilo. Tranquilo. Agora, o que eu acho importante mesmo nessa situação, todas as campanhas que é vinculada nas emissoras de televisão, elas são aquelas campanhas de impacto, né? E as campanhas de impacto geralmente dão sucesso. Essa campanha da situação dos containers é uma coisa que foi sucesso, está sendo sucesso na cidade. O pessoal tem pedido. Tem pedido os containers, tem colocado os lixos lá, a maioria dessas empresas, restaurantes, nós vemos eles colocando aqueles sacão, né, lá dentro, acabou com aqueles lixos furando, aquele óleo correndo solto pelas ruas. Eu acho que foi uma grande iniciativa e quem sabe, né, se Santos já tiver essa situação de aplicação de multa em quem desperdiça água, eu tenho certeza que a maioria das pessoas vão aderir, vão ver que realmente é uma campanha importante, como Santos é o berço de várias campanhas nacionais, né, que começaram na cidade de Santos. Eu tenho certeza que a coisa pode virar e virar bem. Scanon, eu tô falando isso porque, apesar do Gessé achar que nunca vai faltar água na Baixada, né, Gessé? Nós não podemos exagerar, porque a gente sabe, apesar de nós termos um sistema hidroviário bastante rico aqui na Baixada Santista, há um grande problema com o assoreamento de vários rios que dão que nem a artéria, né, meu? Uma hora entope, você não tem uma circulação mais adequada. Mas, na verdade, nós não temos que pensar só no momento, né? Nós temos que pensar para o futuro, que eu acho que há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, já se falava no aquífero Guarani e todo mundo dizia, não, nós estamos tranquilos, tem água até para 2000 e não sei quanto. Essa água está acabando, hein? Eu queria comentar justamente o que o Gessé, que é uma pessoa que está sempre também preocupado em doar-se na sociedade, queria dizer o seguinte: a água não vai faltar. A água não vai faltar. O que vai faltar é água de beber. Eu tenho um dado aqui, sempre comento isso: 70% das doenças humanas são oriundas da água. Então, a água, ela traz uma carga de possibilidade de tirar a saúde do consumidor. Eu queria também alertar o seguinte: devido à quantidade imensa de remédios que estão sendo consumidos por todos nós, sempre de alguma maneira tomamos, esse remédio está contaminando a água. Através da urina, das fezes, da urina e desse consumo, né? Então, desse uso dessa água. E queria também comentar o seguinte: sempre me preocupou como é que funciona a água de uso dos hospitais. Após os doentes usarem aquela água, tudo vai. Como é que é feito esse controle? Essa água
que vai de uma série de cargas violentíssimas de doenças mil. Como é que está sendo tratada? A gente não pode esquecer, não é nenhuma crítica, é uma confirmação que o sistema de tratamento de água da Sabesp no Orquidário é comprometido, ele está obsoleto, apesar de todos os investimentos, o que corre esse risco. Eu queria te dar uma informação, para o Gessé também, que talvez ele não saiba. Sabe o Extra? Supermercado. Avenida Francisco Glicério com Ana Costa. Eu estive lá recentemente e vi uma coisa que eu não sabia que existia. Numa parte deles lá, eles têm 11 caixas d'água de 12 mil litros capacidade, que não é essa caixa d'água fazia parte de um sistema de tratamento de água que o Extra usava. Então, lá atrás, quando ele começou, a água que era usada em todo o supermercado, antes de ser mandada para o esgoto, eles tratavam. Olha que interessante. Ele não mandava a água direto, a água que ele utilizava dos banheiros, do sistema de alimentação, enfim, não ia direto para o esgoto. Eles tratavam essa água, ou davam um tratamento prévio e mandavam para o esgoto. Para mandar para o esgoto já com pré-tratamento. Pré-tratamento. Isso foi suspenso, não é feito mais. Tá lá? Não. Não. Foi feito por há 3, 4 anos atrás. Mas olha que interessante no que você está falando. O camarada tem lá um hospital ou tem uma indústria. As indústrias eu sei que já fazem isso. Mas o Extra, que você tem lá milhares de pessoas usando o banheiro, enfim. Serem obrigados... Até clínicas. Serem obrigados a promover um pré-tratamento da água. Eu acho que a bandeira que você traz, e ela está em sincronismo com o equilíbrio de uma sociedade. Você está passando para o espectador exatamente o lado de ele fazer uma observação e mobilizar as forças. Eu acho isso muito feliz, estou muito feliz por ter... sempre estar aqui, que a gente faz aguçar essas observações. Acho que nós precisamos discutir muito isso aí. Nós vamos fazer um breve... Você está bem, Gessé? Tô acompanhando o negócio da água, né? A gente não está entendendo... Você parou de andar de bicicleta, Gessé? Pelo amor de Deus. Você deu uma engordadinha. Não, deu uma emagrecida. Você emagreceu? Estamos pedalando todos os sábados e domingos. Agora parece que a bicicleta se tornou o ponto-alvo aqui da cidade, né? Todo mundo quer andar na final de semana agora foi o passeio ciclístico do Diga Não ao Racismo, domingo o passeio da Adri Fiat, domingo agora tem o passeio da Libra Terminais, sábado o passeio do Zé do Coco, não estou parando mais. Mas, Gessé, eu tô sem pernas. Eu recebi aqui um material... Eu estou sem pernas de pedalar, pô. Eu recebi um material aqui... Não aguento ver bicicleta. Eu recebi um material de um cidadão que ele está questionando as informações que a Prefeitura de Santos dá sobre as ciclovias. Ele diz o seguinte: 5 meses após o início dos trabalhos, a construção da ciclovia no Canal 6 em Santos já atingiu 60% da pista e 60% das calçadas. É de que o projeto prevê a implantação da malha cicloviária no sentido Cais Praia, sentido Mário Covas e Afonso Pena. E a área de extensão de 1.800 metros interligando o Porto à Orla. Esse é o projeto. E aí ele questiona que há uma falta de informação sobre, por exemplo, largura mínima, declividade transversal, declividade longitudinal, acho que está no Código Nacional de Trânsito. Pelo amor de Deus, material e espessura mínima do contrapiso, porosidade hidráulica do leito trafegável, essa é fora. Sistema arbóreo, sistema de drenagem, sistema de iluminação. Peraí, isso é piada. Aí olha aqui, sistema de paraciclos, pelo amor de Deus, protegidos com e sem serviços, sistema... Augusto, é para rir ou para chorar? Olha, vou ser sincero para vocês. Hoje eu recebi uma recomendação dos moradores do Jardim Piratininga. Estão pedindo, pelo amor de Deus,
que coloque uma ciclofaixa, ciclovia funcionando ali no Jardim Piratininga. Ciclofaixa ou ciclovia? Eles pediram ciclofaixa, mas nós não trabalhamos com ciclofaixa, nós precisamos de ciclovia naquele local. Trazendo os moradores que moram ali no Jardim Piratininga até o Marilu. Ele pediu, Gessé, pelo amor de Deus, fala com o prefeito Paulo Alexandre para trazer essa ciclovia, ciclofaixa, porque os caminhões, os carros estão jogando a gente em cima dos matos, em cima das valas. Isso é uma falta de respeito. Jardim Piratininga. Jardim Piratininga, ali perto do Jardim São Manuel. Eu quero ir lá ver isso aí. SP, se eu não me engano é SP, o pessoal chama de SP. Eles estão clamando por uma ciclovia. Eu quero ir lá. Agora, Canal 6. Prefeito não vai, mas eu vou, quero ver lá. O prefeito vai, ele vai vir ao bairro lá e tudo mais. Agora, o Augusto, me desculpa, você acompanhou nosso problema na Avenida Ana Costa, que ninguém queria a ciclovia da Avenida Ana Costa. Eu falei que eu queria e você falou que não quer, só que é o prefeito. Não, vamos lá, não. Eu quero água, break, eu quero água. Depois dessa, Augusto, não. Eu quero água. Gisele, vamos pro intervalo, voltamos Augusto já. vai sim. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. Buffet Maison Vanut, um novo conceito em festa. Requinte e sofisticação no mesmo espaço. Atendemos todos os tipos de eventos, aniversários, casamentos, festas infantis e confraternizações. Venha conhecer nossos ambientes e faça o seu orçamento. Buffet Maison Vanut, Avenida dos Bancários, 42. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org. Estamos de volta ao vivo. O Scandão me lembrou aqueles paredões, né? O camarada... E normalmente o sargento sempre foi gordinho, né? Sempre. Né? Olha que coisa interessante. Começou com a história do Zorro e do sargento Garcia. É verdade. E aí virou o sargento sempre aquele sempre bonachão. Sempre fofinho, né? Sempre fofinho. E os paredões, né, Gessé? O Gessé estava terminando. Eu vou poder ir com você lá no Jardim Piratininga? Sossegado. Inclusive, então tá mandar bom. um grande abraço aqui pro pessoal de lá, né? Inclusive o pessoal que tá correndo com isso lá, entrando em contato com a gente. O menino já gastou até os créditos dele do celular, né? Coitado. O Milton, irmão dele também. Toda a galera lá do Jardim Piratininga. Vou levar a reivindicação ao prefeito Paulo Alexandre. Eu tenho certeza que ele vai atender sim. Se o Gessé não resolver, ninguém vai resolver. Não, eu acho que o importante
importante, né? É importante o pessoal estar reivindicando uma coisa que é obrigação não só do Estado, mas também do município, trazer essas bicicletas com segurança. Ainda mais ali, que vai ter a alça, né? Aquela alça maravilhosa que vão ser feita ali. Já está contemplada a ciclovia também. Isso que é importante. E agradecer, né? Esse apoio que a gente tem tido com o Augusto que tem acompanhado quase todas as ciclovias da cidade. Se fala de uma ciclovia que Augusto não compartilhou, eu falo para vocês, é mentira, ele compartilhou de todas, porque toda solicitação nossa, a gente vinha no Programação e Reação, pedia para ele, a gente fazia no ar o pedido e tudo mais, e graças a Deus, desde os tempos e olha, nós vamos fazer uma... Nós vamos fazer um passeio ciclístico lançando a candidatura do Eduardo Filete à presidência do Santos. Ah, esse não entra. Filete não entra mais. Como não entra, pô? Ele desiste, ele fala que quer, mas ele vai. Nós agora estamos convencendo ele vai ser candidato à presidência. Podemos contar com você para organizar? Sossegado, ele tinha a chance de sair agora, ele não quer. Ele tem que sair. Ô, Scandão, deixa eu te fazer uma... Nós estamos falando aqui da educação, né? E as pessoas têm que entender que a água é um bem finito, né? E muita gente não consegue entender isso. A gente fala, você aqui, nós estamos discutindo o GCE, mas se você andar pelas ruas, você vai perceber que as pessoas ainda estão desatentas a esse aspecto. Aí nós temos a questão da utilização do reuso, né, da água da chuva, seria uma forma de captar e tal, enfim. Basicamente, você só tem duas formas de trabalho. Ou incutir na cabeça das pessoas a economia drástica ou utilizar a água da chuva, que eu não tenho nem estudo da proporção de água que vem e o que poderia se substituir. Fora isso, não tem, né? Não tem uma fábrica, vamos fazer água. Eu vi esse sistema de dessalinização, é um sistema muito difícil, demorado, custoso, enfim. Nós temos, além do aquífero Guarani, nós temos algum outro lugar que poderia, por exemplo, as geleiras do Ártico, aquela água, ela é possível, eu já li a respeito de trazer icebergs pelo mar, ou isso é fantasioso? Existe a lei da lógica, Gugu. É o seguinte, o que você é antenado, você sabe, você comentou, eles estão fazendo em alguns lugares, pegando iceberg e rebocando. Mas já se faz isso? Faz-se isso e é levado a água de um iceberg a um custo altíssimo, porque isso aí é um privilégio para você consumir água de um iceberg, na verdade um privilégio, águas que são milhões de anos estão congeladas lá para você consumir. Não esqueçamos também que dentro desses icebergs de milhões de anos também tem bactérias adormecidas há milhões de anos. Lógico. Lá dentro também tem bactérias inclusive, completamente da ciência. Então, tem até algum ET, né? O ET, na verdade, entrando no teu corpo já passou a ser. Vocês acham que seria muito egoísmo da nossa parte achar que só a Terra tem gente ruim, não é verdade? O universo todo está aí. Mas congelado assim, né? Congelado foi exagero. Então, na realidade, não temos muita escapatória. Ou a gente entra numa conscientização ou vai entrar na total destruição. Não tem outro caminho. Ou você conscientiza as pessoas ou a destruição, ela é fato, não tem como. Dá para comparar com a crise do petróleo que nós já tivemos em alguns momentos nos anos 70? Muito maior. Para você ter uma ideia, nós temos documento da CIA dos Estados Unidos, do poder de informação, que você sabe que o poder bélico tem que ter a informação com uma projeção muito maior para saber, inclusive, a logística de o que fazer. Então, a data de caos 2025 vai ser já a data fatídica de caos. Da água. Da água e do mundo, por causa da água. Só um minuto, deixa eu ver. Nós estamos em 2014, eu tenho 48. Em 2025, são daqui a 11 anos, eu vou ser novinho, eu vou ter 60 anos.
É capaz que até antes você já comece a ter antes de 60 anos. Não é chegar a 2025, a coisa é progressiva. Sim, lógico. Você vai numa sutileza. Sentindo. Assim, você imagina recuperar o sistema Cantareira? Não há probabilidade nenhuma. De você... Zero, pô. Não, porque está vendo... Você acha que recupera? Eu tenho uma... Eu como evangélico... Assim, não, mas tirando religiosidade, tecnicamente falando... Eu como evangélico, esses dias a gente estava até comentando na igreja sobre o assunto. A palavra de Deus, ela é clara, né? Quando nós nos dirigimos àquele que tudo pode, o Cantareira é coisa pequena para quem fez o Mar Vermelho se abrir. Eu tenho certeza, se o povo pedir a Deus que chova, que o sistema Cantareira volte a fluir novamente a água, eu tenho certeza, não é só por ser evangélico, o católico, as pessoas que temem a Deus, eu tenho certeza, isso é uma coisa... Não vamos desconfiar da fé, que a fé, ela remove montanhas. O que está acontecendo lá tecnicamente é uma coisa, falando... O que está acontecendo lá é uma coisa hoje sobrenatural, porque nunca aconteceu do jeito que está. Não, eu não acredito que seja sobrenatural. Eu acredito, se orar, se as pessoas orarem e pedir a Deus para chover, vai chover. Foi falta de planejamento e aí nós tivemos uma seca prolongada e só acentuou os problemas que a gente vem enfrentando há tanto tempo. Já está provado que o desmatamento da floresta amazônica interferiu diretamente na falta de chuvas. Sim. Então, eu respeito a fé, acho que a fé move montanhas, mas no caso do Cantareira, tecnicamente, o Scandon, há possibilidade de reverter o estado de zero? Ele já chegou agora, o volume não está menos de 9%. Há um fator aí, fora de discussão religiosa, que não é a minha proposta, né? Nós somos laicos, não tem nada tendencioso a nenhum tipo de tendência religiosa. O que eu queria dizer é o seguinte: cientificamente existem aquecimento global. Está havendo uma mudança de todo o sistema de deslocamento por problemas de poluição e uma série de fatores. Está havendo alteração dos ventos. Existem rios aéreos, Gessé, que é chamado rios aéreos, que levam água via o ar. Então, esse aquecimento global desequilibrou e todo esse canal que chegava de chuvas para a nossa região foi alterada pelo aquecimento global. Então, esse drama, há uma probabilidade muito pequena de que se possa fazer o retorno ao que era a Cantareira há 3, 4 anos atrás. Está havendo perdas irreversíveis na Cantareira. Então, hoje de manhã eu tive a informação que as pessoas no Nordeste tinham problemas lá, principalmente no Ceará, estão tendo problemas, eles estão jogando água na cruz, na busca de que a fé possa trazer. Eu acho que a fé, como disse o Gugu, ela remove montanha. Mas nós, seres humanos, estamos fazendo uma alteração em todos os níveis, né? Nós vamos ser consumidos pelo problema de ausência da água potável e uma quantidade de lixo gigantesca que nós vamos acabar sendo engolidos. Ou os países menos desenvolvidos, né, ou culturalmente menos desenvolvidos, tome em pé, porque em alguns países, eu tenho um primo que mora na Alemanha e ele relata que se ele colocar o lixo para fora de casa no dia que não tenha, lá não recolhe lixo todo dia. Se ele colocar o lixo no dia que não tem recolhimento e não tiver separado, selecionado, ainda está, não é só jogar tudo. Não, é selecionado. É partir da o vizinho denuncia ele. Eu acho que essa é a grande sacada. Você ter um fiscal entre todos nós. Augusto, que é o pior descarte do que pizzarias? Que você consome a pizza naquela... Tá cheio, né, Gessé? O pessoal acaba de utilizar... comer a pizza, joga aquele papelão sossegado nas lixeiras, passa aqueles meninos que ficam abrindo o saco. É verdade. Né? Eles abrem o saco, tiram o que eles querem e fica tudo jogado no meio da rua. Eu queria falar duas coisas. Eu tenho que falar dos meus apoiadores, mas eu queria observar duas coisas importantes. Nós temos, copiar não é vergonha, copiar. Que é Ao bom, contrário, se tiver consistência, deve copiar. Eu acho que o americano ele tem uma coisa sensacional que é
o tal do triturador na pia. É uma coisa interessante. Lá, o orgânico, né? Não estou falando de papelão, plástico, não. Estou falando da comida, do orgânico. Lá eles trituram e vai no esgoto. Aqui, o grande problema é que as pessoas, o orgânico, jogam na rua. Né? Põe no saquinho lá do supermercado e tá na rua. E aí isso vai para o lixão. E o grande problema do lixão, um dos principais problemas, é o lixo orgânico. Então, na verdade, nós temos que mudar hábitos, né? E acho que o Brasil precisa passar por chamar o americano lá, ítalo-americano, que trouxe o Tolerância Zero para os Estados Unidos, que agora me fugiu o nome dele, lá, o baixinho mais bravo. Em Nova York. Em Nova York, que deu tolerância zero na violência. Nós precisamos ter tolerância zero em várias coisas, não é só na violência. Antes, deixa eu chamar, porque o GCE não precisa falar de apoiador, porque o GCE tem muito patrocinador. Tenho nada. A Associação Brasileira de Ciclista tá cheia da grana. Olha, tá até pensando em começar a fazer empréstimo consignado. Como nós não somos da mesma forma, nós temos que mandar um abraço para os nossos apoiadores. Primeiro, os meus amigos da Ozan, 32288000, acesse o site www.ozan.com.br. Quem nos apoia também, o restaurante Boqueirão Express Grill, Lobo Viana 89, o que foi, Gessé? Nada, tu só come lá, não é que eu tô com como lá todos os dias. Qual é o endereço desse restaurante? O Lobo Viana 89. Há 15 anos eu almoço todos os dias. É boa a comida? Excelente. Pelo amor de Deus. Excelente, qualidade ímpar. E também um abraço para os meus amigos do Incatep, o primeiro e verdadeiro centro de excelência portuária. Incatep qualificando a mão de obra do trabalhador portuário e preparando para o mercado de trabalho. Incatep! São 3 endereços: na Avenida Santos Dumont, no Guarujá, em Santos, na Conselheiro Neves, ou também na Avenida Portuária, em frente ao terminal da Libra. Incatep, o primeiro e verdadeiro centro de excelência portuária. Olha, posso fazer aqui um comentário? A gente não sabe ainda quais são as informações da investigação, mas que absurdo, não é? Ontem, a pessoa o médico, né, que deu 3 tiros no outro médico lá no Hospital Sírio-Libanês, um médico que era vice... Renomado, né? Renomado. Vice... Tem nome. Ele era vice-diretor técnico, né, do Hospital Sírio-Libanês, e eu fico pensando, o Escandon, como se perdeu a referência da vida, né? Impressionante. Um médico deve ter tido lá o seu problema pessoal, foi lá e deu 3 tiros no outro médico que está sendo operado. Um dos tiros está alojado no crânio e com certeza a família deve estar num momento muito difícil. Quer comentar rapidamente, Escandon? Eu digo o seguinte, a violência ela faz parte de um ser humano quando ele é afetado por alguma alteração bioquímica. É verdade. Eu não concebo outra coisa. Então, a profundidade social desses atos, na minha concepção, nos meus estudos de bioquímica, eu acho que esse cérebro foi alterado de alguma maneira e aguçou a violência, mas proveniente de uma alteração bioquímica do cérebro. Alguma interferência Eu já acho diferente. Eu acho que a falta de Deus na cabeça das pessoas, no coração das pessoas, leva as pessoas a cometerem atos que para ele, no momento, pode ser aquela última situação. Quis resolver de uma vez por todas. Só que as consequências vêm. Ele acabou se matando, né? Acabou matando também o... E não morreu ainda. Não morreu ainda. Está numa situação muito delicada, mas ele quis resolver o problema achando que matando essa pessoa estava resolvido o seu problema. O seu problema não está resolvido aí. Isso é falta de Deus na mente e no coração, porque quando você preenche teu coração e tua mente com as coisas boas, sadias, que são coisas de Deus, você não tem tempo para ficar pensando em fazer mal para as pessoas. Por isso que nós estamos com esse mundo aí, as pessoas querendo fazer mal para as outras, assaltando, roubando, estuprando, falcatruando, sendo corrompidas, corrompendo, entrando em coisas erradas. Por quê? Porque a cabeça dele tem outros segmentos, não é Deus, porque Deus não deixa fazer essas coisas. Eu quero bem para você, Augusto. Muito
Muito obrigado. Pode ter certeza, minha mente para você, coisa boa. O Escandon, mesma coisa, para toda a equipe, coisa boa. Mas tem pessoas... Escandon. Não vai me mudar o nome do Escandon. Tem pessoas, Augusto, que está conversando com você, você pensa que ela está pensando bem de você, mas ela está pensando outras coisas más. São pessoas que a mente dela não está com Deus, está com coisas que não são de Deus. Então, se esse indivíduo, que na hora dele entrar dentro daquele local, ele pensasse, poxa, vou tirar uma vida, ou isso acontece com muita gente, eu vou tentar resolver de uma vez, ele passa um minuto e fala assim, será que meus problemas vão estar depois dessa situação que eu vou fazer? O que vai acontecer depois? Ou depois? Ele já foi, o outro está quase morrendo. Porque realmente, você está acostumado agora, na fila da balsa, no domingo, arrancar o cara dentro do carro. Você viu isso? Não tive essa. O cara estava na fila, um casal. Tive essa infeliz. Uma infeliz, porque as pessoas vão para o Guarujá e voltam, agora ficam à mercê. Eles estavam na fila da balsa, os assaltantes arrancaram o cara de dentro do carro pela janela. Então realmente a violência está... Ô, Escandon, tira uma dúvida para mim. O Gessé falou, olha, a Baixada Santista ela é abastecida pela Billings, não é? A Billings é um sistema que abastece toda a região sul da cidade de São Paulo e a Baixada Santista, possivelmente o ABC, não tenho certeza, enfim. Aí o Cantareira abastece parte do interior também, não é? Lá do norte, da zona norte de São Paulo. E a zona norte de São Paulo. Alguns especialistas alertavam para esse problema do Cantareira, porque não houve investimentos de direcionamento de alguns afluentes, né, de alguns rios que pudessem manter o sistema Cantareira no nível. Hoje, a informação é que do volume morto, que era de 11% a 12%, hoje já está em menos 9%. E cada sistema, por dia, é gasto 30 milhões de reais, me parece. A cifra não tem... É um valor estratosférico para bombear, porque essa água... A gente vai acreditar que era um volume técnico e tal, mas não é. É uma água que estava misturada no lodo, não é? Que é comum isso, é aquela água que está assentada, decantada, e que a Sabesp e o governo, até para não ter uma crise política, num primeiro momento se falou em volume morto, que é o nome que se dá, é um volume que não se conta, e aí virou reserva técnica. É o nome técnico, aí virou reserva técnica, não é? Enfim, me parece que já está se promovendo esses investimentos para tentar. Eu tô falando disso porque hoje foi a Cantareira, amanhã pode ser a Billings, né? Você vê que o problema é complexo. A partir de agora seria outro programa, porque é uma outra dimensão só de discussão desse fato. Mas o que há de se pensar é o seguinte: lá em São Paulo, os interesses econômicos são maiores que nós aqui. Portanto, a probabilidade e até de se abastecer aquela cidade com aquele volume gigante de pessoas, de 15 milhões, eles vão pegar de tudo onde for possível pegar água, porque precisa aquela cidade fazer o turnaround, precisa rodar as indústrias. E a água vai ser tirada de onde for. E aquele que tiver menos poder vai perder mais a água. Então, o que posso imaginar? A nossa água vem lá de cima, ela vem vindo. E lá em cima eles têm uma condição, quem garante a você que nós não vamos ter isto? Mas um ponto que eu queria deixar e não poderia deixar passar esse momento é o seguinte: o que pode unir a humanidade, né? O que pode? Será a religião? Na minha concepção, o que pode unir a humanidade é a água, porque eu acho que a religião há uma série de conflitos muito grandes. A gente está vendo coisas terríveis, decapitar as pessoas, tudo em nome do uso do ser superior, fazendo uma disputa, uma coisa tão absurda que eu não vejo um futuro que a união seja pela religião. É uma opinião muito particular, viu, Gessé? Uma opinião particular minha. Eu acho que há conflitos muito maiores que vamos ver que a religião não vai conseguir administrar esse problema global. É muito sério. Viu? Quando eu falo, eu não falo em religião. Religião não leva ninguém para o céu. Eu falo a pessoa ter uma mente sadia. Eu falo da pessoa que, no caso da Cantareira, é uma coisa sobrenatural. É uma coisa que, para os olhos humanos,
não vai dar certo, a coisa não vai virar porque já não fizeram investimentos lá atrás e tudo mais, é uma coisa que já foi. Mas para nós que temos acesso, graças a Deus, direto ao trono de Deus, porque nós falamos com ele diretamente, eu tenho certeza, quando o povo pede... Você sabe o que você me parece? O Nelson Rodrigues. Não. Nelson Rodrigues, o escritor, o dramaturgo Nelson, tinha essas frases, não tinha? Essas frases de impacto. Essa frase é uma frase de impacto. Nós temos... Como é que é a frase? Nós temos condições, acesso direto ao Deus. Ao trono de Deus. Ao Pô, trono de puta Deus. frase essa. Todos nós temos, Augusto. Quando você acorda de manhã, o que você fala a primeira frase? Deus, muito obrigado por ter acordado. Me dê um dia bom. Pra quem? Pra Deus. Se Deus é que às vezes eu falo, Fernanda, ronca menos, mas normalmente eu estou agradecendo. Se o povo pede a Deus que chova ou que o sistema Cantareira volte a ser o que era antes, porque vai prejudicar muita gente, vai ter muito problema de saúde, que nem foi falado, águas que vai vir da onde esse tipo de água. Eu tenho certeza que Deus, olhando do alto céu, ele vai fazer a coisa funcionar. Agora, acho que depende... Por isso que eu sou não é religião. Do Gessé, viu? Não é religião. O pessoal brinca, e eu trago o Gessé porque tem coisa que ninguém tem coragem de falar na televisão, não. Você tem essa crença, essa vontade de ser ouvido por Deus. Isso é muito bonito, viu, Gessé? Parabéns. Isso. Lógico. Eu acho que é hora de se fazer um grande trabalho. Independente da religião, né? Nós todos já escutamos essa frase. Qualquer caminho leva a Deus, né? Desde que você escolha esse caminho, qualquer caminho leva a Deus. Eu estou muito feliz. Gessé, tu tá precisando ir lá na Dona Ótica? Mostra o óculos do Gessé. Não, aqui quebrou. Manda lá na mesmo, eu não tinha reparado. Olha o óculos do Gessé. Vai na Dona Ótica. Que coisa, eu fui no Augusto, ele mandou vir aqui. Muda de ótica, urgente. Urgente, Gessé. Quebrou a pô. Você tem uma relação lá com o trono de Deus, não pode andar com óculos dele. Deixa eu falar. Esse óculos aqui é de camelão. Camelão, aquele óculos que você usa por 30 dias. É o óculos só de perto. Camelô, Gessé. Eu chamo de camelão, né? Camelão, bom nome. Camelão. Gessé Teixeira Félix, meu amigo. Augusto, posso deixar uma deixa aqui? Por favor. Na minha visão, inclusive eu estava comentando ontem sobre esse assunto. Eu acho que na situação que nós estamos hoje, inclusive até a ideia que eu dei, foi que a possibilidade de se tirar os policiais militares de dentro dos estádios. Por quê? Porque a Copa do Mundo foi feita sem policiais militares dentro dos estádios e eram feitos por segurança. A polícia militar poderia estar em outras atividades, poderia estar em outra situação. Por quê? Porque vai para dentro do estádio, acontece o que acontece. A CBF que pague segurança, ganha tanto dinheiro. Sim, o que acontece? O policial acaba levando tapa, acaba levando chute, é desrespeitado dentro dos estádios. E por que não a CBF não banca a segurança? Gessé Teixeira Félix para presidente da República. Gessé, muito obrigado pela sua participação, um forte abraço. Miguel Scannon, que tema hoje bom, hein? Eu estou em êxtase pela amizade, pela essa casa que eu tenho uma admiração de tantas pessoas que aqui trabalham e estou sempre ansioso para poder estar próximo a você, principalmente a amizade que nos une há muitos anos. É verdade. Semana que vem, Augusto, é a Semana da Mobilidade nas cidades de Cubatão, São Vicente e Santos. Fiquem informados aí pelos meios de comunicação, vai ter muitas atividades, Gessé, passeios. 3 segundos, me responda uma pergunta. Para quem você dá nota 10 sistema cicloviário na Baixada? Santos. Para quem você dá nota 0? 0 mesmo? 0, Peruíbe, 0. Prefeita. Muito obrigado pela sua audiência, nós estamos indo embora, mas voltamos amanhã, 1h15 da manhã. Não tem o Gessé, mas tem que trazer semana que vem, que o Gessé é polêmico. Muito obrigado pela sua audiência, nós estamos voltando amanhã, 1h15 da tarde, ao vivo, direto aqui dos estúdios da TV Com. Um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser, e Ele há de querer. Tchau. Um pedacinho da França agora ilumina Santos. Deixe que ele ilumine sua vida. Ville de France, do Grupo Mendes. Mais um sucesso pronto para morar. Espaço, conforto e requinte para você viver todo o charme europeu. Com o melhor clima tropical e uma vista livre para o mar. Ville de France, o estilo das vilas europeias em plena cidade de Santos. Venha conhecer.